Olá, no terceiro vídeo sobre essa questão de parcelamento nós implementamos esse modelo aqui, onde tem a venda que cria suas parcelas. Aqui nós temos o método parcelar venda, que recebe a quantidade de parcelas, e aqui esse processamento é gerado as parcelas para serem adicionadas à venda. Na geração dessa parcela foi definida uma data de vencimento posterior, cada um mês, e o valor da parcela. No entanto, essa modelagem aqui nos dá um acoplamento alto entre venda e parcela. E se a gente analisar a questão em si, nós temos aqui um juros e uma taxa dentro desse método aqui, de forma bem acoplada, vamos dizer assim. Então, se eu mudar os juros, eu tenho que procurar esse código aqui e alterar aqui, né? Então, uma forma de uma versão que a gente pode adotar nessa questão é transformar esse juro e essa taxa em atributos de um serviço de pagamento, né? Fazer com que um serviço de pagamento cobre uma determinada taxa, determinados juros, e aí eu posso trocar esse serviço de pagamento trocando os juros, trocando a taxa. Então, o que a gente poderia fazer? Fazer com que eu tenha uma classe que seria um serviço de pagamento. Esse serviço de pagamento teria então um juro e uma taxa, ok? E aí, quando eu for gerar as parcelas, essa venda vai se associar a esse serviço de pagamento, ok? Então, essa seria a primeira análise que a gente pode fazer. Então, se a gente olhar aqui, esses juros e essa taxa estão fixos aqui, então eu tenho que fazer com que haja um serviço de pagamento aqui, né? Então, nós vamos fazer com que esse juros seja específico para um serviço de pagamento. Então, o que a gente pode fazer? Vamos criar aqui um serviço de pagamento. Ok. Vamos criar essa classe aqui. A princípio vai ser uma classe, né? Ok. Vamos usar então esse serviço de pagamento. Então, serviço de pagamento ponto calcular juro, ou seja, o serviço de pagamento que vai calcular os juros baseado no que? No valor da parcela base e na quantidade de meses, já que esse juro aqui, esse que eu estou pagando aqui, ó, esse juro aqui vai ser específico do serviço de pagamento, mas eu tenho que passar para ele o valor da parcela base e a quantidade de parcelas. Isso que ele vai ter que fazer. Então eu vou criar esse método. Então eu vou devolver um float, calcular juro, recebo o valor da parcela base e recebo a quantidade. Então eu vou chamar aqui de quantidade de meses, ou a parcela, na verdade, né? Parcela. Ok. Então, como é que é a implementação disso? Então, eu vou retornar a multiplicação de tudo, né? Então, é o valor da parcela base vezes o juro desse serviço de pagamento. Então, vou colocar aqui, ó, desse.juro vezes a parcela. Tá? Lembrando, foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Se eu der um Ctrl Z aqui, olha lá,
Opa, não vai ser possível, né? Mas que eu já fiz outras coisas. Mas o que estava sendo feito é o valor da parcela base vezes o juro, que era 0,01, vezes o I, né? Que é o número da parcela. Então, nós temos o serviço de pagamento que calcula o juro baseado na parcela, no valor da parcela e na parcela em si. Então, o serviço de pagamento vai receber esse valor da parcela, a parcela em si vai calcular o juro. Então, nós temos que ter aqui o atributo do juro. Criar o campo juro. E vamos definir também já Vamos colocar aqui um valor inicial para esse juro, né? Vamos colocar aqui 0,01, que foi o exemplo que foi dado. Pronto, então essa é a ideia, o serviço de pagamento que vai calcular o juro. A taxa é da mesma maneira, tá? A taxa eu tenho que passar, né, definir esse valor aqui no serviço de pagamento, ok? Então, o que eu tenho que passar para ele calcular o juro? É só pensar o seguinte, ó. Eu estou multiplicando a taxa, que é essa porcentagem de 2%, pelo valor, né, pelo valor que eu preciso calcular, que é o valor do pagamento. Que o valor do pagamento é o valor da parcela base mais o juro. Então, o que eu tenho que fazer? Serviço de pagamento, ponto, calcular taxa, vamos chamar assim de taxa. Eu passo, então, essas informações aqui. Eu nem preciso de parênteses, já tenho parênteses aqui agora. O valor da parcela mais o juro. E o serviço de pagamento vai apenas multiplicar pela taxa dele. Então vamos lá, Alt Enter para criar o método lá. Então vai passar aqui um valor e eu vou retornar esse valor vezes a taxa desse serviço de pagamento. Então vamos criar esse atributo aqui. Vamos definir também para 0,02, como seguir o mesmo exemplo. Pronto. Então nós temos aqui agora a venda que é calcular os juros e a taxa é calculada em função desse serviço de pagamento. Ok? Então serviço para calcular juro, calcular taxa. Podemos testar. Então, como o serviço de pagamento não foi instanciado, né? Então, eu vou colocar aqui um serviço de pagamento. Agora sim, vai apresentar os mesmos valores, certo? Mas repare então aqui, ó, isso que eu fiz já é uma demonstração de que eu tenho que criar uma interface para isso aqui. Eu não posso criar aqui diretamente um serviço de pagamento, né? Qual o serviço de pagamento? Então a ideia aqui que eu faça com que esse serviço de pagamento aqui seja um exemplo de um serviço de pagamento. Então o serviço de pagamento seria a interface, né? Então é isso que eu vou fazer, eu vou renomear serviço de pagamento, por exemplo, PayPal. Esse é um exemplar. Vou refatorar tudo aqui. Ok. Vejam que agora tem serviço de pagamento PayPal, né? Então, a gente vai mudar isso aqui. Agora eu vou gerar uma interface para isso aqui. Vou extrair uma interface. Vou chamar de serviço de pagamento. Agora sim, estou generalizando. Então, com esses dois métodos. Também vou refatorar aqui, a ferramenta está me perguntando isso, né? Beleza, então vejam, agora a venda tem um serviço de pagamento, que nesse momento vai ser o PayPal. Eu posso naturalmente colocar no construtor, né? Então até vou fazer isso. Vou colocar aqui o
um serviço de pagamento. E serviço de pagamento recebe serviço de pagamento. Então não vai ser exclusivamente o PayPal, vai ser qualquer um. Beleza. E então temos a interface agora serviço de pagamento, que ela calcula os juros e a taxa ok? Lá no teste, então quando eu instanciar uma venda, eu vou ter que passar agora um serviço de pagamento, meu serviço de pagamento PayPal. Então vai funcionar, né? Apenas transformei numa interface. Então nesse caso agora, até vou refazer isso aqui, vou fazer engenharia reversa, né? Então Java, vou criar um novo aqui, vou importar, vou buscar nesse meu projeto. Então tá lá no IntelliJ Projects, deixa eu lembrar o nome, é parcelamento. Então parcelamento tá aqui. Aqui está o código fonte. Aqui. Só vou tirar então a classe teste. Tudo aqui. Pronto, criou meu modelo. Agora eu vou criar um diagrama. Diagrama de classe. Eu tenho a venda. Eu tenho o serviço de pagamento. Eu tenho a parcela. E eu tenho a interface. Só vou trocar o ícone aqui. Aqui, normal. Então tem uma venda, um serviço de pagamento que implementa essa interface. Eu tenho a venda que usa um serviço de pagamento. Ok, então tem uma classe concreta usando uma interface que é implementada por uma classe. E aqui nós temos uma composição, né, que é a venda ela gera essas parcelas aqui. Então essa vai ser a futura versão que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer com que essa geração seja desacoplada à venda. Ok? Então até o próximo vídeo.